Bom, pessoal, essa aqui é a segunda parte da aula sobre a lei de Gauss, né? E embora pareça que não tem nada a ver, mas vocês conhecem ópera, né? Ópera é a arte de você levar 3 horas para contar uma história que você poderia ter contado em 10 minutos. Então, a última aula que eu falei para vocês a lei de Gauss, eu vou fazer aqui o resumo da ópera, tá? Para a gente saber mais ou menos onde a gente parou e daqui para frente para onde a gente vai. Então, qual que é o resumo da última aula? Bom, a Escócia continua linda, apesar da chuva, tá certo? Eu não recebo nada pela propaganda que eu fiz do Tales, que é muito menos aqueles 2 livros que eu citei, tá certo? E se você conseguisse escrever a lei de Gauss em uma linha, ou desculpa, o teorema de Gauss-Ostragradsky em uma linha, basicamente é o seguinte: a pasta de dente que sai pelo bico do tubo é igual ao tanto de pasta que diminui de dentro do tubo. Então, embora vocês não saibam, todo dia de manhã, quando vocês acordam e escovam os dentes, vocês estão vendo na prática o teorema de Gauss-Ostragradsky, tá certo? Mas como eu falei, o teorema de Gauss-Ostragradsky, naquela aula, ele está relacionado a fluxo. Então, eu vou explicar para vocês nessa aula um pouquinho do que é realmente fluxo, tá? Então, vamos pensar no fluxo de um líquido mesmo, alguma coisa que está escoando por um cano, tá certo? Então, eu fiz um desenho bastante simples aqui, que é o seguinte: imagina você tem um tubo, um cano, tá certo? Existe um certo volume de água que vai passar por uma área, aqui a seção reta, que eu vou chamar de A área A da seção reta do cano, pelo qual o volume está passando, né? Você sabe que se você tiver, né, o quanto de água vai passar vai depender da velocidade. Quanto mais veloz a água, mais água passa, tá certo? Então, se você tiver, por exemplo, um fluxo que tem uma velocidade de 2 metros por segundo, em 1 segundo vai passar uma coluna aqui de água que tem 2 metros de comprimento, né? Isso é uma coisa bastante fácil de ver. Se você tiver uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo para o fluxo de água, para a corrente de água, em 3 segundos vão passar 15 metros. Ou seja, essa coluna, em 3 segundos, vai ser de 15 metros de comprimento, tá certo? Ou seja, resumindo, o tamanho, o comprimento dessa coluna de água, tá certo? Ele é sempre proporcional à velocidade da corrente vezes o tempo que você fica cronometrando, ver quanto que ela vai passar. Portanto, se esse comprimento aqui, né, vale a velocidade vezes o tempo, certo? O volume nada mais é do que você pegar esse comprimento e multiplicar pela área dessa tampa. Então, o volume que você tem de líquido passando por essa seção reta de área A é simplesmente aquele dl que foi calculado aqui, vezes a área, ou seja, V dt vezes A. O fluxo é definido como a variação, quanto passa de volume, de quantidade de líquido por unidade de tempo, tá certo? Então, basicamente, a definição fluxo, que nós físicos usamos a letra φ para designar, é dv dt. Então, se você pegar essa expressão que é v dt, a dividir por dt, fica v vezes área. Então, se você multiplicar a velocidade pela área, você tem o fluxo, certo? Ou vazão, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Se você olhar as unidades dessas grandezas aqui, velocidade é metro por segundo e a área é metro quadrado, mas metro por segundo vezes metro quadrado dá metro cúbico por segundo. Então, por isso que você às vezes fala, né, por exemplo, a vazão do Rio Amazonas é tantos milhões de metros cúbicos por segundo. É por causa disso aí, tá certo? Lembrando que o metro cúbico é 1000 litros, você pode também dar vazão não em metros cúbicos por segundo, mas em litros por segundo, tá certo? Como eu imagino que vocês não vão sair medindo a vazão do Rio Amazonas, eu vou dar um exemplo que vocês veem muito no dia a dia de cálculo de fluxo, tá? Que é o caso da chuva, tá? Quando você fala, olha, choveu tantos milímetros, né? Choveu 40 milímetros em Porto Alegre essa noite. O que quer dizer isso exatamente? É uma coisa bastante simples. Eles têm um coletor de água, né, na estação meteorológica que tem uma área de 1 metro por 1 metro, tá certo? E você deixa chover nesse coletor e simplesmente mede a altura aqui. É lógico que o volume de água que choveu é exatamente o volume dessa quantidade aqui que eu desenhei, imitando a água como se fosse azul, né? Esse volume azul aqui é o volume de água que tem 1 metro por 1 metro e uma certa altura H que normalmente a gente mede em milímetros, porque nós estamos nos países que a gente usa o sistema métrico. Se for para os Estados Unidos, nós vamos medir isso em polegada.
Então, o volume disso aqui nada mais é do que a altura da coluna de água vezes a área. Só que quando você, né, compara essa altura em milímetros e multiplica por uma área de 1 metro quadrado, isso dá 10 a menos 3 metros cúbicos, tá certo? 10 a menos 3 metros cúbicos é exatamente 1 litro. Né? Como eu falei para vocês, 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 milésimo de metro cúbico é 1 litro. Então, na verdade, quando eu falo assim, olha, choveu 40 milímetros em Porto Alegre, o que você está dizendo é que choveu 40 litros numa área, caiu 40 litros de água numa área de 1 metro quadrado. Né? E aí você tem uma ideia da quantidade de chuva. Quer dizer, o importante no volume de chuva, às vezes não é tanto o quanto de chuva cai, mas o tempo que essa chuva cai. Você pode ter 40 litros ou 40 milímetros de chuva num dia, é uma coisa. Se você tiver 40 litros de chuva ou 40 milímetros de chuva em 1 hora, você vai ter uma enchente provavelmente, porque não vai dar tempo para escoar toda essa água, tá certo? Então, esse é um exemplo de como você usa, né, medida de fluxo ou vazão, só que você geralmente não fala em metro cúbico, esse tipo de coisa. Você simplesmente usa, que é mais conveniente, fala, olha, choveram 50 milímetros, tá? Ou seja, choveram 50 litros de água, caiu 50 litros de água numa área de 1 metro quadrado, tá certo? Mas voltando aqui, né? Agora o problema é o seguinte, então eu mostrei na transparência anterior que a vazão, né, o fluxo, ele é a velocidade vezes a área. E daí você fala, mas espera aí, o que isso tem a ver com a lei de Gauss? Né? Ou seja, como é que eu vou de velocidade vezes área para essa expressão aqui? Então a gente tem que tentar olhar um pouquinho para essa figura aqui, porque muitas vezes nas situações práticas, né, você ter uma área pelo qual está passando uma certa quantidade de água, é que o fluxo não é uniforme. Existem pontos da tua área onde a velocidade do fluxo é diferente. À medida que, se você tiver um fluxo turbulento, por exemplo, vai ter água aqui saindo nessa direção, aqui saindo nessa direção, numa outra saindo numa outra direção, e aqui também uma direção diferente. Muitas vezes a velocidade pode ser diferente também. Você tem, por exemplo, quando você tem um fluxo de água num rio, né, a água na superfície do rio ela se move mais rapidamente que a água que está em contato com o fundo do rio, tá certo? Então o que a gente faz, quando a gente tem um fluxo não uniforme, a gente faz o que? A gente pega esses pequenos pedaços de área e calcula o fluxo por essa pequena área. Só que o fluxo não é simplesmente multiplicar a velocidade por essa área aqui. Eu vou mostrar na próxima transparência o porquê disso. Então imagina o seguinte, eu fiz aquele trem de lado, essa aqui é a minha área, tá? E esse pedacinho de outra cor aqui é aquele meu elemento de área que eu chamei ds. E eu estou desenhando uma velocidade, né, de água, uma certa quantidade de água que está passando, atravessando aquela área. Então eu fiz o desenho logicamente em 2 dimensões para ficar mais fácil, mas isso aqui é um cilindro também, como eu tinha feito no caso anterior, daquela primeira imagem, só que ele é oblíquo, né? E a pergunta é, bom, se eu quero calcular o fluxo que passa aqui, tá certo? A quantidade de água que passa aqui, eu tenho que medir o volume desse negócio aqui. Só que o volume desse negócio não é simplesmente a área aqui da base vezes esse comprimento. Por que não? Olha, eu vou fazer um truque e vocês vão entender por quê. Imagina o seguinte, imagina que eu pegue aqui, ó, e pegue essa área que está aqui e pegue um pedaço dessa área aqui, esse pedaço que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, tá certo? Vai ficar um pouquinho pequeno aqui, mas basicamente é o seguinte, se eu pegar aquele pedacinho e agora transladá-lo aqui para cima, tá certo? Olha, eu peguei esse pedaço verde, joguei ele aqui para cima, e o que acontece? Ele se encaixa exatamente aqui e forma essa área aqui. Bom, aí você já vê onde eu quero chegar, né? Se eu começar a cortar isso em pedaços e transladar para cá, toda essa área desse cilindro oblíquo ou desse paralelogramo vai ser rebatida na área desse retângulo aqui, tá certo? Ou desse cilindro, né? Nós estamos pensando em 3 dimensões. Qual que é a relação que existe entre os dois? Bom, isso é verdade, isso funciona sempre que esse cilindro pontilhado e esse cilindro colorido tiverem a mesma área de base e eles tiverem a mesma altura. Essa é a altura do cilindro, esse cilindro aqui, apesar dele ser oblíquo, ele tem essa altura aqui, tá certo? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão entender por que também
que a área do triângulo é não base vezes altura, mas base vezes altura dividido por 2? É basicamente por causa disso aqui, ó. Isso aqui são dois triângulos, certo? A área desse triângulo é a base vezes a altura, que daria a área desse retângulo, dividido por 2, tá certo? Bom, mas tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso sempre vale? Sim, isso sempre vale. Você sempre pode rebater essa área nessa área, mas, de novo, desde que as bases sejam exatamente iguais e essa altura seja exatamente igual. Isso facilita na hora de calcular o volume de água que vai passar por ali. Por quê? Porque quando você faz essa conta, na verdade, quem que é esse lado aqui? Esse lado ele não é VDT, VDT é o quanto a água desloca, mas se essa velocidade faz um ângulo com a normal da superfície, um ângulo θ, né? Isso aqui é VDT projetado na direção do ângulo θ, porque esse ângulo θ aqui e esse ângulo θ aqui são iguais. Então, isso aqui é VDT cosseno θ. Portanto, o volume disso aqui nada mais é do que VDT cosseno θ vezes a área ds, que eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou jogar esse dt para fora, jogar esse ds aqui para dentro e vou escrever dessa maneira, v cosseno θ ds, tá certo? Mas vocês sabem que o v é um vetor, e quando eu escrevo v cosseno θ, isso nada mais é que o produto escalar desse vetor, ou seja, isso aqui é a projeção de um vetor numa direção dessa normal à superfície, ou seja, naquele pedacinho dessa existe um vetorzinho normal, que por definição matemática é sempre um vetor perpendicular à superfície. Então, eu posso escrever esse v cosseno θ como v escalar normal vezes o ds, e eu posso de repente tirar esse ds ali para fora e escrever assim, ó, é v escalar anormal vezes ds dt. Então, o volume é isso. Se eu quiser calcular o fluxo, o que eu faço? Eu divido esse volume pelo dt, e o que sobra é justamente que esse pequeno fluxo oblíquo é exatamente igual à projeção da velocidade na direção normal vezes aquela área por onde aquela água está passando. Por que isso? Porque esse volume e esse volume são exatamente iguais. Portanto, o dφ, o pequeno fluxo que está passando por ali, vai ser dado por v escalar n ds, e se você quiser agora, independente de quais as direções da velocidade, se você quiser fazer a conta, ver o que acontece, basta você simplesmente fazer a soma sobre toda a superfície dessa grandeza aqui. E você obtém, dessa maneira, o teu fluxo, tá certo? Ou seja, resumindo, se você quiser calcular o fluxo de um fluido, né, de uma corrente, que passa por uma área e esse fluido não faz a velocidade desse fluido não é perpendicular à superfície, para calcular isso, você simplesmente tem que pegar a projeção da velocidade na direção perpendicular à superfície e multiplicar pelo tamanho daquela superfície, somando sobre todos os elementos de superfície, tá certo? Por que isso vale? Porque o volume dessa coluna de água é exatamente igual ao volume dessa coluna de água, que a gente sabe, basta calcular a projeção desse lado, que é VDT, na direção do ângulo θ, ou seja, VDT cosseno de θ, e isso funciona porque as bases são iguais e as alturas são iguais. Esse processo de recortar uma figura é uma coisa que já era conhecida dos gregos, eles dizem tessalizar. Tessalizar vem do verbo grego para cortar, tá certo? Então, é por isso que a gente escreve o fluxo, né, de um líquido por uma área simplesmente através disso aqui. Mas notem que eu estou escrevendo aqui o fluxo por uma área fechada, tá? Até agora eu expliquei para vocês o fluxo por uma área aberta, ou seja, uma área que tem uma tampa, só não estou considerando que ele entrou por um outro lado de um certo volume. Isso aqui, quando eu tenho um volume fechado, obviamente, se isso aqui for diferente de zero, significa que está saindo de lá de dentro alguma coisa. Lembra a questão da pasta de dente, que eu falei para vocês no começo dessa aula, tá certo? Do ponto de vista técnico, normalmente, quando você está pensando na vazão, né, de um rio, esse tipo de coisa, você chama esse fluxo de vazão,
tá? Quando você está pensando só, olha, eu quero saber quanto passa de líquido por essa área, tá? Isso a gente chama de vazão. Quando você está pensando no quanto de líquido entra por um lado de uma área fechada, de um volume fechado e sai pelo outro, daí você chama isso de fluxo. Mas é só uma nomenclatura, tá? Inclusive, se vocês voltarem aqui nessa figura, quando eu fiz a definição aqui, olha, do fluxo, né? Da definição mais simples do fluxo, que é V vezes a área, no caso ideal, em que a velocidade é sempre perpendicular à superfície. Isso também explica por que quando você aperta o bico de uma mangueira d'água, a água espirra mais longe, ela vai mais longe. Por quê? Porque a água é um fluido incompressível, né? Você não consegue comprimir a água. Então, quando você, por exemplo, coloca o seu dedo aqui, tapa metade dessa área, né? Como existe uma entrada de líquido aqui, que entra a uma taxa constante, se você diminui a área pela metade, a velocidade tem que aumentar duas vezes, ou seja, tem que dobrar para que o fluxo continue igual. Se você está colocando 1 litro por segundo aqui, está saindo 1 litro por segundo aqui. Se você tapar isso aqui e ficar só metade dessa área, você coloca o seu dedo e tapa metade dessa área aqui, né? Para que saia 1 litro por segundo, por uma área que é metade, a velocidade vai ter que ser o dobro, tá certo? Então isso aqui também explica por que você, quando você quer fazer que uma coisa jorre mais longe, você tem que tapar o bico ali e fazer uma saída bem menorzinha do que você tinha antes, tá certo, pessoal? Então eu vou ficar aqui. Então eu queria só que vocês tivessem uma ideia geral do que é o fluxo, né? Por que ele é importante. E claro, nós estamos falando aqui de fluxo, né? Voltando aqui na nossa definição de novo lá embaixo, nós estamos falando do fluxo pensando num líquido, tá? Mas a gente pode definir o fluxo para qualquer vetor. Quando isso aqui é uma velocidade, isso aqui é um fluxo, é um volume, né? Você lembra que isso aí dá um volume por metro cúbico ou litro por segundo. Porém, eu posso definir essa grandeza para qualquer vetor, tá certo? E o que isso tem a ver com a teoria eletromagnética, nós vamos discutir na aula que vem, tá certo? Até mais, pessoal, então.